As telas dobráveis surgiram lá atrás, com os principais modelos tendo o Galaxy Fold da Samsung, que quando enviado para os jornalistas deu um problema da porra. Que para explicar o melhor o que foi isso, eu tenho que explicar um pouco um quesito mais técnico do que é uma tela dobrável. Uma tela dobrável nada mais é que uma tela muito leve, flexível, comumente sendo plástico. Não sei se algum fabricante fez diferente hoje em dia, mas é feito de plástico, se assemelhando muito às películas que vem na frente do celular. Com isso, muitos jornalistas, acreditando que se tratava de uma película, arrancaram a tela, pensando que era uma película de proteção, mas não, era realmente a tela, que faz obviamente a tela ter um defeito ferrado. E com isso a Samsung atrasou o lançamento do Galaxy Fold para poder corrigir esse erro, fazendo com que hoje em dia as bordas dos celulares dobráveis sejam mais altas do que a tela. E tinha outras marcas também que pretendiam lançar, como por exemplo a Huawei, que eu não sei falar esse nome até hoje, também se não me engano a Motorola, mas a Huawei já estava programado para sair antes do Galaxy Fold. Estava programado para sair antes do Galaxy Fold, mas que devido ao problema e também para poder ter uma certa visão de mercado, ver como é que tudo ia se estabelecer, resolveu esperar a Samsung lançar primeiro. Ao menos foi o que aparenta. Dado o contexto histórico, deixe eu me apresentar. Eu sou Vinícius Duarte, um cara apaixonado por tela dobrável, que tem seu primeiro dobrável agora com o meu Galaxy Z Flip 4, ou como eu costumo chamar, o Zevini. Eu acho um ótimo nome. Inclusive, desculpa dar esse gatilho a você. Tá aqui com a camisa do Brasil, aqui com o chapéuzinho do Brasil, comemoração, tá aqui. Eu sei, desculpa, faltam 4 minutos, eu sei, eu também tava bem chateado. Mas eu quis usar essa camisa por quê? Porque ela é linda. E porque eu paguei muito caro, eu quero usar. Tá? Hoje em dia a gente tem que fazer esse adendo aqui pra não poder ser confundido com nada, né? Não tem nada que vocês estão pensando, pode ficar tranquilo. É só porque eu acho ela muito bonita e eu queria fazer isso, mas eu queria fazer isso na época da Copa, mas na época da Copa tava muito complicado o TCC e não tive como fazer, mas tô fazendo agora. Só por isso, tá? Só pra deixar aqui explicado. Telas dobráveis ainda são muito frágeis, num quesito que realmente faz uma diferença muito grande na hora que você vai pensar em comprar um celular desse. E no caso que eu citei sobre jornalistas, aconteceu lá atrás, antes do lançamento para o público geral, foi estruturado de uma maneira bem simples. Como eu falei, agora tem um relevo na borda, diferente dos celulares normais que não tem esse relevo. Mas ainda assim é uma tela que, se você forçar um pouco a mais, vai marcar para tudo sempre. E eu tenho um medo do caralho disso. Tenho um cagaço. Outro aspecto que é importante citar aqui é que a esmagadora maioria dos celulares dobráveis não tem proteção contra água e poeira. E isso é um quesito que me deixa extremamente preocupado até hoje. E essa proteção não existe por um motivo até que bem simples. O mecanismo, ele deixa uma pequena fresta, que é o suficiente para poder te atrapalhar muito. É o suficiente para poder dar um problema grande. Graças a Deus agora o meu pequeno Z Flip 4 tem proteção contra água, mas não tem proteção contra poeira. Então assim, fico preocupado igual ainda. E o preço é caro pra cacete. Também tem esse ponto que é, né, importante ser citado aqui. Mas ainda assim a gente teve uns preços interessantes nessa Black de 2022. E por isso que eu acho que é muito importante ter mesmo a gente entender mais dessa tela, porque ele vai começar a se tornar mais comum ao longo dos anos. E afinal, tem uma coisa que eu quero muito falar, que é o seguinte: tela dobrável é do cacete, é muito da hora. É muito da hora mesmo. A começar pelo design, que é simplesmente incrível, cara. Pense em um celular como esse. É um celular normal, vocês estão vendo aqui normal, que eu simplesmente dobro e fica um tamanho pequenininho. Que da hora! É muito útil, mas não só apenas. Você também pode fazer, você também pode usar para poder apoiar, sem ter um apoio, só utilizando a dobra só. Ou até mesmo filmar que nem uma TechPix. Exemplos que eu já falei num outro vídeo aqui de cima sobre o meu celular, sobre o meu Zevini, o meu Z Flip 4, que eu falei um pouco sobre ele, sobre como quer usar, como quer ter. Então, se você quiser ver mais até mesmo sobre isso, de uma maneira mais explicada, mostrando com o Z Flip especificamente, só você clicar aqui em cima. E basicamente o ponto que eu principalmente levanto quando a gente fala no dobrável é o design, cara. O design, na minha opinião, desses celulares dobráveis é algo que é a próxima grande revolução visível, por assim dizer, a próxima grande revolução visível do design. Porque o design desses celulares
traz um número de possibilidades gigante. É uma coisa, uma mudança relativamente pequena, apesar de que foi tudo para ter uma tela dobrável. É extremamente complicado, longo e difícil, mas com você tendo uma tela desse tipo, você pode ter algo que é impressionante, incrível. Como você tem no vídeo do meu celular, é muito incrível você poder ter várias maneiras de usar o celular, várias posições, onde você pode, por exemplo, simplesmente gravar que nem uma TechPix. Você pega o celular aqui, tá aqui filmando. Cara, isso é muito prático, porque é muito mais prático de você filmar assim, muito mais confortável. É impressionante de fato. E essa tecnologia não se limita apenas a celular. Celular, a gente, apesar do que eu tentei mostrar agora, tentando exemplificar que você tem vários usos, você tem várias metodologias de usar, mas também é muito legal quando a gente pensa isso num âmbito maior sobre a tecnologia dobrável das telas. Como o próprio William Marchiori do Loop Infinito falou sobre um notebook da Asus, que é da mesma característica, que tá o vídeo aqui em cima se você quiser ver mais em detalhes, porque é realmente impressionante. Porque pode ser literalmente 3 notebooks em um. Como assim 3 notebooks em um? Primeiramente, ele é literalmente uma tela com processador. É isso, ok? Roda o Windows. Mas se você coloca o teclado em cima, que tem exatamente o tamanho de metade dele, que é exatamente a metade da dobra, ele fica como um notebook normal. Ou então você pode deixar ele com a tela aberta, que é uma tela grande, no tamanho do monitor normal, e deixar o teclado separado para poder usar como se fosse uma tela. Entendeu o que eu tô querendo dizer? É prático, é útil e faz uma diferença absurda. Porque ao invés de você levar simplesmente um monitor e um computador, você leva os dois em um só, que tem vários métodos de uso em vários locais. Digamos que você tá, por exemplo, no Starbucks, como é muito comum aqui em São Paulo, principalmente na Paulista, tem gente que tá com o notebook lá escrevendo livro. Você tem um desse, cara, às vezes você tem que fazer alguma apresentação de algum projeto também, ó, até mesmo apresentar a ideia do seu livro para alguma editora, eu não sei exatamente como funciona, mas se for assim, cara, você vai ser auxiliado num nível fudido, porque você literalmente tá ali. E isso é uma coisa muito foda. Também tem a LG que mostrou a televisão enrolável, que é uma nova maneira de interagir com a televisão. A própria LG também tinha umas ideias de celulares que eram muito legais. Infelizmente, a LG saiu do ramo de celulares, que fica extremamente triste, porque de verdade, nos últimos anos a LG tem feito modelos muito legais. E aquela ideia de celular dobrável, que é expandir o tamanho, eu achei uma ideia tão incrível, que provavelmente eu não usaria, que sofre de algumas coisas delicadas, sofre de alguns problemas difíceis, mas que é muito legal. O próprio conceito, por exemplo, do Mate X, que foi o primeiro celular dobrável da Huawei, é muito legal. Tudo bem, não é prático, porque, pra quem não sabe, o Mate X, que é esse aqui, ele sofreu do problema que a tela ficava pra fora, portanto, ficava exposta, e ficava mais exposta a danos, causando sérios problemas. Mas era uma coisa muito legal, eu achava muito caramba, eu achava muito boa. O próprio Razer da Motorola é uma coisa muito legal. Mas essa tecnologia de tela dobrável até o momento está muito limitada a celular. E quando a gente começar a incluir isso em mais coisas no nosso dia a dia, acabou. Vai ser uma mudança, vai ser uma revolução. E como dizia Klaus Schwab, uma revolução nada mais é do que quando você entra num ponto que não tem mais como voltar. Simplesmente é um ponto sem volta. E eu acho que tela dobrável vai entrar nisso. A gente ainda não conseguiu fazer perfeito. Eu ainda acho que tem muito que melhorar. O que? Não sei, mas acho que tem muito que melhorar. Mas da maneira como tá posta, eu de verdade acho que vai ser a próxima grande revolução de tela. E falando de revolução de tela, eu quero também deixar aqui um videozinho que eu falei sobre as principais tecnologias do ano de 2022. Foi pro primeiro não, foi o terceiro vídeo do ano, que o primeiro foi o vlog, foi dia 1, dia 2 deu vídeo sobre esperança, e dia 3 não, dia 4 teve esse vídeo sobre as tendências. Se você quiser ver, o card tá aqui em cima. Eu recomendo que lá eu falei sobre tela 3D e como essa tecnologia tá incrível. Muito obrigado por vocês estarem até aqui. Eu sou Vinícius Duarte e um cara que realmente gosta muito de tecnologia, que quer ver muito ainda sobre tela dobrável. Então, aqui eu me despeço, gente. Obrigado por ter assistido.